Sejam bem-vindos a mais uma aula do nosso curso de Direito do Trabalho para o exame de ordem. Vamos iniciar nossa aula de hoje com a nossa frase para reflexão, que diz o seguinte: os obstáculos que encontramos no caminho, assim como as derrotas, acabam nos fortalecendo. Então, que você possa levar essa frase junto com você nessa jornada rumo à aprovação no exame de ordem. E hoje nós vamos falar a respeito da hermenêutica, que é a interpretação, integração e aplicação do direito do trabalho. Então, a hermenêutica é a ciência que tem por objeto o estudo das diversas formas técnicas e métodos necessários para que a interpretação da norma se realize no plano concreto. Então, o direito consiste no conjunto de princípios, institutos e regras encorpados por coerção que imprimem certa direção à conduta humana, quer alterando, vedando ou sancionando práticas percebidas, quer estimulando ou garantindo sua reprodução. Assim sendo, tem o direito, portanto, caráter atuante na vida social, dela resultando e sobre ela produzindo efeitos, que são elas a interpretação jurídica, a integração jurídica e a aplicação jurídica. E é o que nós vamos falar um pouquinho hoje na nossa aula. Interpretação. Conceitua-se o processo analítico de compreensão e determinação do sentido e extensão da norma jurídica enfocada. Integração já conceitua-se no processo lógico de suprimento das lacunas percebidas nas fontes principais do direito em face de um caso concreto, mediante o recurso às fontes normativas subsidiárias. E a aplicação é o processo de incidência e adaptação das normas jurídicas às situações concretas. Então, métodos de interpretação e escolas de interpretação é que nós vamos estar mencionando, que tem diversas. Não vamos detalhar cada uma delas. Vamos pontuar aqui as principais e mais utilizadas. Então, os métodos de integração consistem nos processos adotados pelo intérprete para determinar o alcance e o sentido da norma. Então, a primeira é a interpretação tradicional, gramatical ou literal. Segunda, a interpretação histórico-evolutiva. Terceiro, tem a interpretação histórica. Quarto, interpretação teológica ou lógica. Quinto, nós temos a interpretação sistemática. Sexto, interpretação através da pesquisa científica. Sétimo, interpretação extensiva, interpretação restritiva e interpretação declarativa. Oitavo, interpretação autêntica, legislativa ou legal. Interpretação doutrinária ou privada. Décimo, interpretação judicial ou jurisprudencial. E, por último, nós temos a interpretação em favor da liberdade. Então, não há um sistema específico de interpretação das normas de direito do trabalho, pois todos os métodos acima descritos são aplicáveis. E aí vamos detalhar um pouquinho do que seria a interpretação tradicional, gramatical ou literal. Parte da premissa que o intérprete deve buscar o significado das palavras, já que o legislador não as teria escolhido em vão. As palavras proclamam a expressão da vontade do legislador. Nesta teoria, também chamada de escola exegética, predomina a vontade do legislador. Pesquisa-se a intenção do legislador pelo significado das palavras que fez incluir na norma e conclui-se o que ela quis para um determinado caso. Então, na doutrina, essa interpretação ela é muito criticada, porque os doutrinadores entendem que o direito ele é muito dinâmico e não podemos se ater única e exclusivamente ao significado da palavra ali proposta pelo legislador que compõe a lei. Interpretação histórico-evolutiva. Como reação ao positivismo exagerado da escola exegética, que a gente acabou de dizer, e outras que vigoraram à época, surge o sistema de interpretação histórico-evolutiva que buscava e busca a mens legis, que é a vontade ou intenção do legislador na época da confecção da lei, para aplicá-la de forma adequada ao presente contexto social. Então foi o que a gente acabou de mencionar e o porquê da crítica da primeira interpretação gramatical. Interpretação sistemática. Toda ciência
é sistematizada quanto à forma, à origem crescente de seus artigos dentro de cada lei, aos princípios, aos institutos jurídicos e etc. Esta forma de interpretação leva em conta o sistema jurídico como um todo, exercitado de forma abstrata e lógica. Procura estabelecer uma conexão entre os diferentes textos legais. Esta técnica visa uma análise do sistema legal em seu conjunto e não de forma individual. E aí vale ressaltar, nesse interim, o artigo 8º e o artigo 620 da CLT. Toda essa interpretação tem que levar em conta esses dois artigos. Artigo 8º. As autoridades administrativas e a Justiça do Trabalho, na falta de disposições legais ou contratuais, decidirão, conforme o caso, pela jurisprudência, analogia, equidade e outros princípios e normas gerais de direito, principalmente do direito do trabalho e ainda de acordo com usos e costumes do direito comparado, mas sempre de maneira que nenhum interesse da classe ou particular prevaleça sobre o interesse público. E o artigo 620, que já falamos em aulas anteriores, as condições estabelecidas em acordo coletivo de trabalho sempre prevalecerão sobre as estipuladas em convenção coletiva de trabalho. Então, assim nós vemos o quê? Que ao utilizar a hermenêutica, a interpretação, a integração, a aplicação no direito do trabalho, deve-se observar o princípio indúbio pro misero e o da norma mais favorável. Então, tem que ficar atento quando a gente estiver interpretando o direito do trabalho com essas ressalvas que foi feito aqui, nós temos que estar sempre em mente com esses dois princípios. Assim, podemos concluir que o ordenamento jurídico deve ser sempre analisado de forma holística, como um todo, conjunto, em conformidade com o filtro constitucional, no sentido de que nenhuma lei está livre de ser interpretada por qualquer uma das técnicas apresentadas, porque todas têm pontos importantes como vantagem e desvantagem. Então, espero que você tenha gostado. Esse foi o nosso conteúdo da aula de hoje. Um forte abraço e te vejo na próxima aula. Avante, sem vacilar!